Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Segredos de Justiça, onde o mundo jurídico vira resenha. Hoje, antes de começar, vamos lembrar do nosso parceiro, o Sistema OCB de Cooperativas, que conecta histórias. E aqui a gente também tem sempre muito boas histórias. E hoje não poderia ser diferente. Nossa convidada, vamos dizer que é precoce. Entrou na faculdade com 16 anos de idade, fez pós-graduação antes de terminar a faculdade. Enfim, uma pessoa que a gente tem que tirar o chapéu de respeito. Seja muito bem-vinda, doutora Carla Rodrigues Ferreira. Muito obrigada, Carla. Obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com você. Ah, eu que agradeço. E ainda uma xará, né? Hoje nós vamos ficar aqui, Carla para lá, Carla para cá. Sua história é incrível, doutora. Sua história é incrível, né? Como é que é isso? Entrar na faculdade com 16 anos de idade, você já tinha certeza que queria direito? Como é que foi isso? Então, na verdade, eu acho que todo adolescente, né, acaba tendo que entender o que ele tem vocação para fazer muito cedo, né? Muito cedo. O nosso sistema de ensino, ele leva a gente a essa reflexão muito jovem. Uhum. E aí, com 15 anos, eu me vi na situação de fazer vestibular. E eu já tinha uma ideia do que era mais ou menos a advocacia, por pesquisar, assistir filme, fazer teatro, interpretar. Eu já interpretei advogados em teatro na escola e achava uma profissão bonita, inteligente, interessante. Aquela questão da eloquência que você tem que ter, né, saber falar, é algo que eu sempre achei bacana. E aí tive a ideia de fazer vestibular para direito e também para artes cênicas. Olha, né? Só! Que eram as duas ideias que eu tinha para seguir. Artes cênicas seria no Rio, meu pai não deixou eu ir, né? Eu passei aqui em Direito e fui para a faculdade, assim, bem certa de que era um caminho que eu gostaria de trilhar. Uhum. Né? Aí eu tive a felicidade de começar a estagiar logo no primeiro ano. E isso fez toda a diferença para mim. Você estagiou com um desembargador? Foi esse que você... Foi, eu fui para uma câmara criminal. Logo de início, você já foi no primeiro criminal? Ano. E aí eu comecei a fazer as minutas de voto. E o assessor do desembargador, que trabalhava comigo todos os dias, que hoje é juiz, doutor Vitor Pimenta, era um assessor incrível, era uma pessoa muito generosa, que me ensinou muito. Uhum. Então eu fiquei num ambiente, assim, de sonho para mim, era um ambiente maravilhoso, né? Eu aprendi muito ali e olhei para aquilo e pensei, olha, eu quero ser advogada criminalista. O que eu quero fazer na minha vida é trabalhar com direito penal, eu não quero outra coisa. Que legal. E desde então eu fui trilhando somente nessa direção mesmo, né? Do direito penal. Carla, o que mais te seduziu no direito penal? Porque a gente, né, eu digo que, assim, tem áreas do direito que a gente não escolhe, nós somos escolhidas por elas, né? Mas algo nos seduz em algum momento por uma determinada área, né? É engraçado que todo estudante na faculdade, ele se apaixona primeiro pelo direito penal. Né? As histórias são incríveis, os filmes que você assiste te leva a refletir na dogmática penal, né? O processo, o júri, o investigativo, né? O conteúdo investigativo. Isso. É muito o júri encanta muito, né? Também. Então, você já fez muito júri? Já fiz júris, né? É algo muito intenso na carreira do criminalista, né? É um momento de muita emoção. E a gente trabalha o tempo todo assim, com muita emoção. Eu falo que o criminalista, ele tem que ter, antes de qualquer coisa, um equilíbrio emocional muito grande. Uma inteligência emocional muito grande. Né? Porque a gente lida com pessoas que vêm trazer o pior problema da vida delas. Aquele problema criminal é o risco de cercear um direito fundamental da liberdade. Então, quando ela chega para você num escritório, né, aquela pessoa, ela chega apavorada, com um medo enorme de sofrer aquela persecução penal,
de sofrer uma possível condenação, né? E quando chega a vítima, porque a gente também trabalha, né, pela vítima, né? Chega com aquela fome, com aquela sede de justiça que você quer aplacar. Então, tanto trabalhando na defesa quanto na acusação, que é algo que eu também gosto de fazer, tem casos específicos interessantíssimos e muito bons de trabalhar também, né? A gente vai estar correspondendo a uma necessidade muito grande daquele cliente, né? Ele traz aquele problema como algo assim mais sério da vida dele, um momento crucial da vida dele. Imagina, você tem 22 anos de advocacia. 22 anos. Imagino que com esse tempo você vai adquirindo, né, algumas, ou aperfeiçoando habilidades, né? Mas você ainda se emociona muito? Você já chorou por algum caso? Muito. Deixou de dormir por casos? Já. É impressionante essa questão de deixar de dormir, né? A gente até brinca com isso na advocacia, né? A gente fala muito isso. Seu olho não tremeu hoje ainda, entendeu? Essa noite você conseguiu dormir. Porque com o tempo a gente vai aprendendo a lidar melhor. Eu falo que é bem parecido com o médico, né? Que tem que operar, que vai operar, é algo muito grande, muito grandioso, porque a gente está numa posição de esperança para alguém. E você ser a esperança de alguém, em determinado caso, é uma responsabilidade que pesa muito, né? Então, às vezes, a gente tem casos muito grandiosos, a gente sabe que o trabalho técnico já está bem feito, bem executado, mas não é só o trabalho técnico. A gente tem a questão de postura, a gente tem a questão, numa audiência, analisar tudo que está acontecendo naquele momento, a inteligência emocional, né? Tem que saber ouvir coisas e não rebater, porque não é o momento. Então, todo esse trabalho, né, eu acho que é mais importante, da inteligência emocional mesmo, da gente ter um equilíbrio emocional, isso só com o tempo que a gente vai aperfeiçoando. Perfeito nunca vai estar, né? Nós estamos em constante evolução. Como ser humano, como profissional. Não sei tudo, nunca vou saber, né? Nem almejo saber, estou aprendendo a cada dia. Eu tenho a felicidade de ter um grupo grande de amigos criminalistas, a gente tem grupo no WhatsApp, a gente se telefona, é uma coisa muito bacana. A advocacia criminal, ela está se unindo bastante. Que bacana. E a gente desabafa muito essas questões, exatamente essas questões que você está trazendo. Como que a gente precisa ter um equilíbrio, não só perante a justiça, na hora que a gente está fazendo audiência, né, trabalhando ali perante o promotor, como também perante nosso cliente, que olha para a gente com um olhar de você é minha esperança. Esse caso tão drástico, tão dramático na minha vida. Legal. Né? E tem alguma história assim que te marcou, alguma passagem que você fala assim, não, esse aqui vou levar para sempre? Tem histórias assim, como eu estava falando até antes da gente gravar, infelizmente as histórias do direito criminal são histórias muito tristes, né? Como você falou, você já chorou, já se emocionou? Sim, lógico. Eu me emociono muito no escritório, quando o cliente vem com a questão, trazendo a questão para mim, trazendo o problema. Eu já tive algumas situações em que o cliente tentou se suicidar por diversas vezes, e esse caso me marcou muito, que foi um servidor público com uma reputação ilibada, jovem, tá, na casa dos seus 30 anos, assim, 30 e poucos anos, e que estudava para um concurso maior. Ele era servidor e estudava para um concurso maior. Ele namorava uma assessora de um juiz. E ele foi acusado de homicídio. Foi falsamente acusado de homicídio. Na verdade, confundiram o nome dele com um homônimo, né? O prenome era homônimo. E nós tivemos que provar durante a instrução, ele não foi pronunciado, não respondeu o júri, nós tivemos que provar por investigação, a gente fez uma investigação defensiva, na época a gente não tinha esse protocolo, isso tem anos, e a gente conseguiu provar, porque ele estava na escola, ele fazia um curso, e ele estava na escola nesse momento,
E aí eu acho interessante, isso eu falo isso com meus filhos, a chamada na escola de um professor extremamente rigoroso foi uma das provas cabais para demonstrar que ele estava em outro local no horário do crime. Olha que interessante, né? A gente acha que o professor está sendo rigoroso, que pode deixar passar, dar presença quando faltou, mas aquela presença dele ali foi algo muito importante, que foi uma prova bem valorada nesse sentido, e que demonstrou que ele não estava. Lógico que fizemos outras análises de distância, não daria para ele sair desse curso e chegar até o local do crime, né? Juntamos outros tipos de prova, mas assim, a prova principal era essa chamada, essa lista de chamada do curso que ele fazia. E esse caso me marcou muito porque esse rapaz, como ele era uma pessoa com a reputação muito ilibada, ele não estava acreditando que ele estava respondendo um processo penal de homicídio. Não era, né, era um crime tão brutal assim. E ele queria se suicidar, ele tentou se suicidar, inclusive, mas graças a Deus não ceifou a vida, né, veio a ser absolvido, né, e graças a Deus hoje vive muito bem, muito tranquilo. E conseguiu fazer o concurso que ele queria? Conseguiu fazer o concurso, está muito bem, graças a Deus. É um caso de sucesso, mas um caso assim que mexeu muito, inclusive por causa dessas tentativas de suicídio durante o curso do processo, né? Então isso sempre me marcava muito nesse lidar com o lado pessoal, com as questões pessoais que ele trazia por conta de estar respondendo uma ação penal. E em audiências, assim, as audiências criminais, a gente sempre tem aquela impressão de que são mais tensas, que brigam mais. Você já passou assim por alguma saia justa numa audiência criminal? Então, a audiência criminal realmente, né, dependendo do crime que você estiver tratando, vou dar um exemplo, um tráfico de drogas, né, a audiência é longa, cansativa, interrogatório complicado, né, a gente precisa conversar muito com o cliente para ele não falar besteira, porque eu acho que a grande questão do advogado é trabalhar a tese, né, defensiva e a gente está com tudo de acordo com aquela tese defensiva que a gente trabalhou, né? Então, às vezes o cliente não vai bem no interrogatório, né? Começa a gaguejar, até fala besteira, fala coisa que realmente nem fez, sabe? Então, isso acontece muito. Mas, em relação a outra parte, por exemplo, com o Ministério Público, nunca tive nenhuma situação de animosidade, de briga, não é a minha forma de trabalhar. Eu sou combativa, mas eu acho que ali a gente tem que usar apenas argumentos técnicos e ter muito equilíbrio emocional, sabe? Entender que está cada um fazendo seu papel. Lógico, tem alguma arbitrariedade, nós vamos, né, constar em ata. Precisar falar alguma coisa específica que está acontecendo naquele momento, que refoge ao Código de Processo Penal, por exemplo, nós podemos, obviamente, e vamos trabalhar, apontar. Agora, brigas desnecessárias, xingamentos, palavras de baixo calão, animosidade, não acho que é por aí. Né? A gente tem que ter uma descrição, trabalhar com uma classe mesmo, a gente não precisa de brigar. Né? Mas você já passou por uma situação assim, o cliente falou, a testemunha comentou alguma coisa, chega lá e fala de diverso. Aconteceu uma coisa horrível comigo, horrível, assim, horrorosa, que foi uma testemunha que eu tinha arrolado. Geralmente eu penso muito em arrolar uma testemunha, não. Só que essa pessoa era uma pessoa que eu não conhecia, não sabia quem era, mas era a única pessoa que estava no momento do fato. Né? Ela presenciou. Então, de toda forma, era uma testemunha que eu pedi para arrolar, o Ministério Público não arrolou, não sei porquê, poderia ter arrolado. Eu arrolei e a testemunha estava com muita raiva, porque ela não queria prestar testemunha.
Então ela chegou lá, ela não falou sobre o fato, ela disse que ela não sabia de nada, sendo que ela viu, falou que ela não sabia de nada, e passou o tempo inteiro falando mal de mim. Que essa advogada pegou meu endereço não sei onde, pediu para me chamar até aqui, e que eu nunca fui na justiça fazer nada, nunca fui perante um juiz, e está acabando com a minha reputação. E começou a reclamar do oficial de justiça, que quando o oficial de justiça foi na minha casa, todo mundo pensou que eu estivesse tendo problema com meu marido. Então ela passou o tempo todo falando só mal de mim. Não falou nada sobre o fato. Não falou nada? Nada. Disse que não sabia, porque na verdade ela não queria se envolver, ela não queria, né, prestar o depoimento. Né? Mesmo o juiz advertindo que ela era testemunha, que ela... Não, mas testemunha, todo mundo tem um caso de testemunha, né? Esse caso foi horroroso, realmente. Mas, cara, fala uma coisa pra mim. Você fez pós-graduação, foi já em penal mesmo? Não, também? Eu fiz em processo, na época não tinha de penal. Antes de sair da faculdade? Sim, porque eu queria dar aula, meu interesse era dar aula. Eu de falei penal? Assim, eu falei, eu vou sair da faculdade direto já dando aula. Eu era monitora da faculdade, fazia pesquisa jurídica. Então eu gostava muito da área acadêmica. Aí eu pensei assim, eu vou sair da faculdade, já vou dando aula, enquanto eu passo na prova, né, da ordem. Eu não tinha OAB, obviamente. E na época eu tinha que formar para depois fazer a primeira prova. Tinha que ter colado o grau para fazer a primeira prova. Né? Então a minha ideia era já formar, começar a dar aula e depois fazer a ordem a prova da ordem para tirar minha carteira e advogar. Né? Mas eu me apaixonei pelo meio do caminho, porque a aula é apaixonante, né? E fiquei anos dando aula, coordenando o curso de Direito. É mesmo? E não consegui dar aula de penal no início, né? Porque peguei uma faculdade que estava começando, fui contratada para essa faculdade, e aí só tinha matérias propedêuticas. E aí eu comecei a dar aula das propedêuticas, né? Introdução do direito, teoria geral do direito. Que é uma delícia. Amo, nossa. É uma delícia. Eu também já dei aula de introdução, eu sou apaixonada. Miguel Reale é tudo. Né? Sou apaixonada. Eu sou apaixonada pelo Miguel Reale, era o livro que eu indicava para meus amigos, meus alunos, né? E usava de base para dar aula também. E dei aula de ciências políticas. Olha. Teoria geral do processo, porque eu fui andando com essa faculdade. Eu fui andando com a faculdade, então eu dei muitas matérias. No final das contas, eu tinha dado várias disciplinas. Que eu legal. entrei no mestrado, né, de Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais, e peguei a cadeira de Direito Constitucional, 1, 2 e 3. Aí fiquei lecionando Direito Constitucional, depois dei Processo Penal. Olha. Também. Você sabe, Carla, assim, todo mundo fala que o processo penal é muito mais simples que o processo civil, né, quem trabalha com penal. Eu não tive, acho que, boas experiências com o processo penal. Eu sempre fui muito boa aluna de penal e tal. E quando eu fui para o processo penal, eu fui gostar de processo penal lá na pós-graduação, que eu fiz com uma pessoa que eu gostava demais. Mas eu confesso que o processo penal não atuei, né? Mas porque eu achava que eu tinha uma certa dificuldade e limitação. Mas quem atua gosta, não é? Do processo. Não, eu amo. Gosto demais. Eu não me veria fazendo outra coisa. Tanto que eu não advogo em outra área, né? Eu só advogo criminal. Olha. Só. Alguma coisa já fiz relacionada ao direito de família, porque já aconteceu comigo, da minha cliente no criminal, está extremamente fragilizada e me pediu muito, Carla, fica comigo nesse processo também, eu tenho já um apego com você, e aí eu trabalhei nesse processo também. Mas eu tenho um sócio que é civilista, né? Especialista em processo civil, professor. Então o escritório comporta, meu escritório trabalha com direito civil também. Mas eu, especificamente, não. Nesse caso, eu acompanhei esse processo, mas muito mais para dar apoio àquela
pessoa, né, aquela mulher naquela situação ali de violência, que eu já acompanhava ela na delegacia e também na parte criminal, acompanhava os inquéritos dela na época, né? Depois se transformaram em ações penais, eu acompanhei também. Mas na época eram inquéritos que existiam, né? E MPU, né? Uma medida protetiva de urgência. E nesse momento eu acabei, assim, fui em audiência civil, né? De família, mas não atuo, nunca atuei. Foi algo decorrente já de uma atuação criminal mesmo, né? Meu sócio que tocava, né? Essa parte. E eu acompanhei ali, achei interessantíssimo. Gostei de atuar naquele momento, mas não é minha praia, né? Não é minha especialidade, não é minha paixão. Entendi. Porque no direito penal, o que acontece, não importa o que está acontecendo, a gente vai, parte para cima com afinco, né? Porque é o que a gente ama, o que a gente gosta de fazer, o que a gente faz todo dia. Né? Nossa vocação, é muito minha vocação mesmo. Que legal. Fui escolhida e escolhi, então foi uma via de mão dupla. Um amor. Você foi assessora no Ministério Público Federal também? Fui. Aí entra aquela questão, né, mulher. Mas também nessa área? Foi porque eu trabalhei num gabinete de combate à corrupção. Então era improbidade administrativa e os crimes correlatos, né? Então eu atuava muito na área criminal. Inclusive eu fazia mais até a parte criminal. Mas foi uma experiência, assim, divina, sensacional, espetacular. Foi. Contribuiu muito para minha carreira, inclusive contribuiu muito para minha advocacia. Aprendizados, ver o lado de lá, né? Porque de repente você está aqui atuando na defesa, você começa a visualizar como que é dentro do Ministério Público, né? Então eu tive essa experiência, enriqueceu muito para mim, foi algo muito enriquecedor. E foi um período que eu tinha 2 bebês em casa, né? 2 bebezinhos, porque eu tive 2 filhos muito próximos um do outro. Então a advocacia é algo muito corrido. Sim. É maravilhoso, mas há um desgaste até físico, né? Emocional, lógico, mas até físico. E eu tava com um bebezinho, um menininho de 2 aninhos e um recém-nascido na época, né? Aí eu tava com 2 crianças pequenas em casa e fui convidada para assessorar o procurador da República, chefe na época, que me convidou. E aí fui para um gabinete espetacular, com pessoas incríveis, fiz amizades que eu vou levar para o resto da vida, estão comigo até hoje, né? Fora a experiência profissional, me enriqueceu muito, assim, de forma pessoal. Era um clima muito gostoso, amigos muito queridos, sabe? É algo assim, eu vou levar para minha vida. Essa experiência foi uma experiência maravilhosa, positiva demais, e vou levar para sempre. E dessa época, você lembra de algum caso, assim, que te marcou, alguma coisa, assim, que... Então, lá dentro do MPF, eu trabalhava no gabinete de combate à corrupção, então era muito, assim, funcionário público, nada, não era um criminal como a gente... que tem algum apelo, assim, né? Então, eu trabalhava muito em probidade administrativa com crime correlato. Lá no gabinete. Entendi. Teve uma situação que mexeu muito comigo, que veio ao gabinete, que era um compartilhamento de material de pedofilia, que aí a gente viu um sofrimento muito grande de uma quantidade de crianças, assim, inúmeras crianças. Isso marcou muito. E quando eu saí do MPF, logo eu peguei um caso de estupro de vulnerável que me remeteu àquelas, sabe? Aquelas imagens, aquelas situações que eu tinha visto, vivenciado no processo no MPF. Então, assim, são coisas que marcam a gente. Sim, claro. Né? A gente vai levando, vamos arquivando, né? Esse tipo de coisas boas e as ruins também. Né? Infelizmente, é o tipo de processo que eu não gosto de ver, não gosto de trabalhar. A gente que é mãe, tem um apelo emocional e graças a Deus, como advogada, a gente pode escolher, né? Sim, as nossas causas, né? Então, assim,
essa liberdade que a advocacia dá, eu acho que é um dos pontos positivos do nosso ofício. Não, sem dúvida alguma. Eu falava com um outro convidado aqui que nós temos que ter, inclusive, aquela liberdade de demitir o cliente, né? Exato. Ou de não aceitar o cliente, seja a razão que for. Mas a gente precisa ter, inclusive, essa percepção, né? Porque tem que ter uma sintonia também com o cliente. E nem toda causa a gente vai querer brigar por ela. Exato. Porque não é a nossa causa, assim, no sentido de que pode aviltar você em algum ponto seu, pessoal. E você tem essa liberdade. Então, eu tenho colegas que não fazem, esse crime, eu não gosto de trabalhar com esse crime, não faço. Por quê? Porque tem algo pessoal que ele escolheu, uma escolha. Sim. E essa liberdade, eu acho que ela é assim, é algo que só nos favorece, né? Sim, sem dúvida alguma. E quando se trata assim de conseguir a liberdade para o seu cliente, você vibra muito quando Muito. É algo assim. Você festeja junto com o seu cliente? Muito, porque é uma coisa tão linda. É muito bonito você ver uma pessoa naquela expectativa, porque você começa a visitar esse cliente, né? Preso. Então você vai no presídio, ele está encarcerado, está com aquele semblante, né? Naquele ambiente que é totalmente desfavorável em todos os sentidos. E a pessoa começa a ter um humor dela, começa realmente a se abater. Você vai lá, às vezes, levar uma palavra de ânimo, às vezes você vai lá para conversar, às vezes eu vou lá só para conversar, levo notícia da família e vou conversar. E aí, atrás disso, habeas corpus rolando, né? A gente aguardando uma decisão, e de repente vem a decisão favorável. Né? Com o alvará, aquela coisa mais maravilhosa. Essa notícia é a notícia mais esplendorosa de você dar para uma pessoa. Ela vai sair do cárcere. A gratidão é tão grande, eles saem com tanta gratidão, sabe? A gratidão a Deus, a gratidão ao trabalho que a gente executou. A gente vê um resultado, né, efetivo do seu trabalho técnico. Que legal. É muito gostoso. E vibro muito, eu fico muito feliz por eles, acompanho bastante. Enquanto eu estou acompanhando o processo, estou sempre conversando, ligo muito. Se estiver preso o cliente também, vou muito à delegacia, ao presídio, né? Eu acompanho, eu gosto de estar bem próxima deles, para eles sentirem que não estão sozinhos, tem alguém com eles ali nessa batalha, nessa luta. Que bacana. Né? Porque ferir direitos constitucionais fundamentais, né? É algo assim... A gente trabalha sempre para a efetivação desses direitos, né? Lógico. Liberdade. E a gente olha nossos clientes, muitos têm essa possibilidade. Então, quando a gente consegue, é uma alegria para todos, né? Imagino. Eu vibraria muito. Muito. E só alegria. Você gosta muito de atuar em casos de proteção das mulheres? Eu falo que a gente tem, dentro da advocacia, né? Nosso trabalho ele precisa ser também um serviço. Algo que a gente faz para servir o próximo, que a gente quer, que é a nossa missão de vida, o que a gente gosta, qual é a nossa bandeira, né? E a minha bandeira é essa. Eu gosto de trabalhar com mulheres em situação de violência, de acolher essas pessoas, porque essas mulheres já vêm extremamente fragilizadas, necessitando de um ouvido acolhedor, de alguém que sente, que entenda o problema, que lute com ela, que pegue na mão para lutar, porque muitas chegam sem força nenhuma para lutar. Eu tenho um caso muito emblemático, que eu até comecei a te contar e não concluí, que me chamou muita atenção, que foi uma cliente minha que me procurou com 40%, mais de 40% do corpo queimado. E tinha sido o companheiro que queimou o corpo dela. Só que ela não tinha conseguido uma protectiva até então. Por quê? A narrativa dela era sempre que ela tinha colocado fogo nela. Ela mesma tinha ateado fogo nela. Quando eu fui conversar e passamos a ter uma relação melhor e conversar mais, eu descobri que não era nada disso.
que ela falou que ela iria se matar, estava cheia de álcool no corpo, e ele entregou a ela um isqueiro, né? Ela disse que ia se matar com a blusa cheia de álcool, ela entregou um isqueiro. Então, ao entregar esse isqueiro, ele está fazendo o quê? Auxiliando ela ao suicídio. Auxiliando. Isso é um crime específico. Sim. Né? Aí nós fizemos a narrativa deste crime, mostramos isso na delegacia, e aí ela conseguiu a medida protetiva. Mas ela mesma, por estar muito fragilizada, se sentindo culpada, não estava nem se colocando ou entendendo como ela era vítima. Porque ela já tinha sofrido tantos abusos psicológicos, tantos abusos em todas as esferas antes de chegar nessa situação de abuso físico, que ela nem compreendia o que estava acontecendo com ela. As violências que já vinham acontecendo com ela ao longo do tempo. Né? Então, a gente tem que trabalhar também nessa conscientização do cliente. Mostrar para a cliente, ora, calma, vamos olhar esse relacionamento, que é extremamente abusivo, porque às vezes ela não está nem percebendo que está num relacionamento abusivo. Né? Vale a nós, a gente precisa trazer essa consciência. Sem dúvida. Né? Dar a mão e junto, trabalhar junto, né? Para efetivar os direitos dela. Carla, como é que você vê a questão hoje, o posicionamento? Porque hoje a gente tem tanta divulgação em rede social, em internet, ainda existe muito abuso, assim, da mulher? Muito abuso. Os homens, eles perderam, assim, o padrão de tratamento. Começa com um grito. Primeira vez grita, depois dá um soco na mesa. A próximo soco não é na mesa, é nela, sabe? É naquela mulher. E você acha que a pandemia intensificou isso ou não? A pandemia com certeza intensificou, porque tem dados, né? Já foi mostrado isso em pesquisas, que não só o número de divórcios aumentou, como o número de violência. Por quê? Porque aquele casal que se via um pouquinho de noite, um pouquinho de manhã, passou a se ver o dia inteiro. Então aumentam as contendas, né? As briguinhas por besteirinhas. E teve um aumento de consumo de álcool também, né? Por conta de estar só dentro de casa, as pessoas só dentro de casa. E a gente sabe que o aumento do consumo de álcool também leva ao aumento da violência, né? Tem essa proporcionalidade já também em estudos, eu não vou lembrar aqui agora para te citar a fonte. Claro. Mas existem esses estudos. Né? O que a mulher precisa analisar é quando ela entra num relacionamento, quando acabou de entrar, porque é mais fácil no início. Perceber como ela está sendo tratada. Né? Se aquilo está se tornando um relacionamento abusivo ou não, através das falas, porque começam com falas que denigrem, né? Com falas violentas. Ninguém chega batendo numa mulher, nenhum homem chega batendo. Não. Geralmente existem violências verbais, violências psicológicas, né? Aquele ciúme exacerbado, que você vê que não é proteção, isso não é proteção, isso é um abuso. Né? Dizer o que você pode usar, o que você não pode usar, não é proteção para você, é abusivo. Né? Então, cada vez mais eu vejo essa questão da veiculação de todas as espécies de violência, quais são os tipos de violência, né? E como identificar. Isso tem aumentado muito em redes sociais, né? O acesso a essa informação. Então, as mulheres começam a ficar mais alertas. Mas os casos, né, infelizmente, continuam crescendo, né? Muita violência. E brigas por questões com crianças também. Às vezes, porque a gente vê que tem muitos casos que envolvem, né, que da área criminal acaba refletindo em guarda de filhos, em criação, filhos dentro das penitenciárias. Como é que você vê isso? Então, uma coisa que me chama muita atenção
que a gente tem trabalhado muito até nesse sentido, que às vezes está acontecendo um processo na vara de família, de guarda, por exemplo, e um dos pais começa a alienar, o outro fazer a alienação parental, e dentro deste contexto começa a acusar o ex-cônjuge de crimes em relação aos filhos. Mesmo sem ter nenhuma... Mesmo sem ter acontecido absolutamente nada. Então, por exemplo, eu vi casos, tá? Vivenciei isso, de estupro de vulnerável, que nunca aconteceu, tá? Mas o pai e a sua companheira foram acusados, respondem processo, como se eles tivessem praticado vários abusos sexuais em relação a uma criança que nunca foi abusada. É mesmo? Nunca foi abusada. Isso acontece Mas muito. qual o objetivo? O objetivo é, na ação de guarda, trazer aquela situação do criminal, muito ódio, né? Porque nem toda separação acontece de casal, forma tranquila. Né? De forma tranquila. Às vezes, a gente vê uma situação de muito ódio. E um querendo acabar com a vida do outro. E aí não mede consequências. Né? Então, acusam falsamente. Existem casos em que isso acontece também. E quando acontece, é algo muito triste de se ver. Claro. Né? Porque é uma prova muito difícil de fazer. E fica aquele processo... um custo emocional, com um custo social muito grande para quem responde. O direito penal, lógico, a presunção é de inocência. Mas responder um processo, dependendo do processo que você estiver respondendo, qual o crime, é muito custoso socialmente. Para você estar num trabalho, conseguir um emprego, né? As pessoas que ficam sabendo... criam um certo preconceito em relação a você só de estar respondendo. Lógico que a presunção é de inocência, a gente sabe disso. É inocente, não tem, né, a pessoa não foi condenada a nada. Mas socialmente, estou falando de um viés que não é jurídico. Exato. É um viés da vida social. É seu vizinho, ele na rua. Então, existe um custo muito grande, social e emocional. Né? Então, é muito grave, eu falo isso, acusar alguém criminalmente. É algo extremamente grave, né? Tanto que é crime acusar falsamente. Falsamente, né? Claro. Mas que legal, assim, que experiência de vida profissional maravilhosa que você tem aí. E agora a gente chegou no momento da entrevista que é um bate-pronto. Eu falo e você fala o que vem à sua cabeça. Nunca diga para uma advogada. Nunca diga para uma advogada, você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso. Alvará é? Maravilhoso, né? É tudo, né? É o que a gente quer. Justiça é? Justiça é muito mais do que um valor, né? Justiça, eu falo isso, a gente tem que ter fome e sede de justiça. E nosso trabalho é saciar essa fome e essa sede de justiça dos que nos procuram. Né? Que legal. Com muita responsabilidade. Que bonito. Nunca comece uma sustentação oral com? Lendo. Absolutamente nada. Direito nas redes sociais. Tem que ter muito cuidado de trabalhar com direito nas redes sociais. Eu acho que tem que ter muita responsabilidade com o que você vai falar, com a informação que você vai dar, tem que ser genuína, né? Se for notícia, tem que ser muito bem, a fonte tem que ser muito bem estudada, né? Eu acho que é uma pesquisa bem feita. O que mais te irrita num processo? O que mais me irrita num processo é quando ele está mal instruído. Isso é importante. O que você diria para quem diz que a advogada tem vida fácil? Vem advogar. Vai fazer 5 anos comigo, né, de direito, porque é uma vida de muita luta, né? E dizer isso é uma falta de respeito muito grande, porque é uma profissão
que é uma profissão tão árdua, né? A gente está o tempo todo buscando satisfazer os direitos dos nossos clientes, algo que é muito importante na vida daquela pessoa. Nós estamos, de repente, com os problemas mais sérios da vida daquela pessoa, né? Então, concretizar isso de forma técnica, com muito afinco e ética, né? Não é nada fácil, não tem como ser fácil, né? Não tem mesmo, não. Processo físico ou eletrônico? Eletrônico, né, gente? Vamos evoluir. Audiência virtual ou presencial? Agora eu vou ser um pouquinho incoerente, porque a audiência eu prefiro a presencial e justifico, porque aquele olho no olho, aquele calor humano, aquele perceber o outro, isso não é substituível. Exato. Se não fosse advogada, seria? Atriz. Que legal, bacana. Carla, muito obrigada pela sua presença. Nossa, que bate-papo legal que a gente muito teve obrigada aqui. a você, adorei. Nossa, quanto que aprendi aqui com você. Gostei muito, tá? Muito obrigada Já mesmo. fica convidada para outras vezes. Venho, só me chamar. Então tá bom. Com o maior prazer. Que muito bom, obrigada. Viu? E para vocês, não esqueçam de curtir, compartilhar. E se tiver uma boa história, escreva aqui. Sempre lembrando o nosso apoio da OCB, o Sistema de Cooperativas, que conecta histórias. Então, já ativa aqui a notificação para não perder as nossas histórias. Até a próxima!